podcast Isso Tem Uma História. Boa tarde. Meu nome é Augusto César Castro Macedo, meu RA é 19-202-5. Eu sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Nosso tema para esse podcast é falar sobre a diferença da igreja dos anos 60 e 70 com a igreja na época atual, a igreja contemporânea, com relação à questão de regra, conduta, costumes. Vamos agora falar dos crentes no nosso tempo. Hoje fica difícil identificar uma mulher convertida, um homem convertido, já é batizado, de uma pessoa não convertida. Principalmente, um exemplo, nas praias, as mulheres se vestem de biquíni igual às não convertidas. Os homens, principalmente os adolescentes já convertidos, já batizados, fazem tatuagem nos seus corpos, usam cabelos compridos igual às mulheres, usam brinco nas orelhas. Tudo é lindo para eles, tudo é liberado, tudo é permitido. A gente vai ver que 80% das igrejas hoje os jovens já são liberados para fazer tudo. No passado se conhecia uma pessoa crente pelo seu modo de falar. As pregações dos pastores também mudaram muito. Se pregava muito sobre salvação. Hoje se prega prosperidade, uma salvação que mesmo na terra. Os cultos, em vez de ser cristocêntricos, são antropocêntricos. O homem como peça principal no centro da sua própria vida, não é verdade? Os desafios agora são novos, são diferentes. A igreja precisa estar preparada e atualizada. Não é possível levar o evangelho em uma igreja presa ao passado, não é verdade? É preciso entender o presente e ver o passado como uma história de experiência, e assim buscar novas e melhores maneiras para levar as pessoas a seguir ao Senhor Jesus. O povo de Deus hoje está antenado, seja com a televisão, assistindo algum tipo de culto ou celebração, ouvindo rádio, algum testemunho, baixando pela internet algum podcast para ouvir no celular, ou simplesmente se informando e comunicando com os membros da sua comunidade por meio de grupo de WhatsApp e recebendo informações de algum fanpage, através do Facebook. Hoje as igrejas precisam ir aonde as pessoas estão, entrar nos grandes condomínios de luxo, cercados de segurança, de portarias, poder subir nos morros, entrar em qualquer casa da periferia, entrar nas favelas, onde o tráfico de drogas impera. É através da televisão e da internet, junto com outros meios de comunicação, que vamos hoje cumprir a determinação que o Senhor Jesus nos pediu: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Hoje os cultos televisionados se tornaram uma febre para as igrejas evangélicas, concorrendo com telejornais e novelas no horário nobre, não é verdade? É preciso se adaptar ao tempo para que ele não seja um obstáculo para o sucesso no trabalho da evangelização. Na época dos apóstolos, Paulo, que pregou para os gentios, passava dias, meses e até anos para se deslocar de uma localidade para outra, de uma cidade para outra. Hoje, em frações de segundos, podemos fazer o ídolo do Senhor Jesus. Não é verdade? Todo esse movimento que vemos nos dias de hoje, com modismo e facilidade para servir o evangelho, nem sempre foi assim. Para ser um membro de uma igreja evangélica nos anos 60 não era tarefa fácil. Muitos não conseguiam seguir as difíceis regras de conduta e comportamento que as denominações impunham aos seus membros para os levar para o céu. Na verdade, era totalmente diferente. A gente vai ver a mudança que teve. Na verdade, o que a gente vê hoje, o modismo dentro da igreja, a diferença de pregações, a diferença de vestuário, a diferença do falar, do comportamento para os anos 50, 60. Vamos ver, isso tem uma história. A igreja evangélica nos anos 50 e 60 traz sendo comparada com a igreja de hoje. Falo igreja me referindo à membresia.
o ministério de cada igreja seguia pesada regra de conduta. E para ser um membro fiel e apto a exercer o cargo na igreja, deveria seguir criteriosamente determinada regra de conduta. Vamos ver algumas regras dessa? As mulheres mesmo, as vestes das irmãs que se convertiam, elas não poderiam usar roupas de homem, como calça ou camisa masculina. Maquiagem, batom, brincos, nem pensar. Cortar cabelos era um grande pecado. O homem, principalmente o pregador ou pastor, era obrigado a pregar de paletó e gravata, não poderia usar barba e tinha de ter os seus cabelos bem cortados e sempre trajado com roupa social. O crente, depois de convertido e batizado, não poderia de jeito, em hipótese nenhuma, ver televisão, novela, filmes, era coisa do capeta, A igreja, a gente vai ver aqui, a Assembleia de Deus, a Igreja Deus e Amor e a Congregação Cristã do Brasil tiveram por vários debates acerca do uso de televisão. Qualquer membro, era estipulado que qualquer membro que assistisse ou comprasse um aparelho de televisão seria excluído do rol de membro da igreja. Esse debate se estendeu até a década de 80, pois ainda era comum a condenação da televisão por essas igrejas, Há casos de fiéis que rejeitavam ir ao médico esperando ser curado através de orações, Há muitas proibições, das quais eu vou citar algumas ainda, algumas proibições daquele tempo ainda, da época dos anos 50 e 60. Um exemplo, ir à praia, à piscina pública, ao cinema, ao teatro ou clubes para se divertir era proibido. Ir em circo ou qualquer espetáculo, ouvir música que não fosse evangélica, era um pecado gravíssimo. As mulheres já convertidas e batizadas não poderiam usar roupa masculina, maquiagem, brinco, cortar os seus cabelos, pintar os seus cabelos ou se depilar. Veja que coisa, Nem depilar poderiam. Não era permitido o namoro entre os jovens da igreja. Os homens não podiam usar roupas da moda, ter cabelos compridos, usarem barba, vestir short ou bermuda, mesmo que fossem uma praia, não poderiam, vestir short nem bermuda, Tatuagem em seus corpos era motivo de afastamento da igreja, era desligado de imediato se um jovem se tatuagem. Os membros da igreja não podiam ter amizade com alguém que não fosse convertido. E para festas de aniversário de pessoas não convertidas, jamais. E para casamento na igreja católica, nem pensar. Os membros da igreja não poderiam participar de festas, essas festas que acontecem todos os anos, como a festa de São João, o Carnaval, o Natal, o Réveillon no fim do ano, de jeito, em hipótese nenhuma, poderia. Os homens não poderiam se filiar a partido político ou ser candidato a cargo político, de jeito, em hipótese nenhuma. Principalmente os membros do ministério. Aos membros da igreja não serão permitido o uso de óculos escuros, veja que coisa, ou de participar de campeonato de futebol ou qualquer outro esporte mundano. Assistir jogo, mesmo que fosse da Copa do Mundo, é um pecado danado. Então nem jogo da Copa do Mundo poderiam assistir nessa época. Unhas e lábios pintados são vaidade, olha o que eles diziam, sobre a vaidade. Só vão para o céu os que se afastarem da vaidade, veja que coisa. Sobre usar brinco, colares, pulseira ou anéis ou outro tipo de joias ou bijuteria, inclusive anel de formatura, o ministério da igreja não permite nem anel de formatura. Se se forma, não poderia nem usar o anel, que é vaidade. A única coisa que não muda é a palavra de Deus, isso é verdade. No Evangelho de Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. E é a pura verdade. Chegamos ao fim. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Sou grato primeiro a Deus por ter me dado força para concluir esse podcast. E agradecer também ao ouvinte que cedeu o seu precioso tempo para ouvir. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.